Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos esperar aí o pessoal entrar. Boa noite. Iago, bem-vindo. Boa noite. Quem mais? Vamos entrando aí. Boa noite. Às 8 horas acaba sendo sempre um momento com menos pessoas, né? Filho da Mirella, tudo bem, Iago? Como você está? Acho que você está longe, né? Mas muito legal. Faz tempo que a gente não se vê, hein, querido? Bem-vindo, bem-vindo. Chama seus amigos aí, manda inbox aí para eles aí no Instagram, para eles, enfim, acho que você pode ajudar alguns amigos seus aí. Vamos esperar mais uns segundinhos. Jéssica, também bem-vinda. Tem um pessoal aqui do Face que eu não me aparece os nomes, mas bem-vindos aqui. Débora, boa noite. Pessoal que está aqui no Face, se conseguir compartilhar, vai ser bacana aí, porque a gente precisa falar desse tema, né? É um tema bem desagradável, é um tema bem pesado. Vamos falar hoje sobre suicídio. Vamos tirar esse mito de não falar sobre suicídio e fingir que as coisas estão tudo bem, né? Acho que a gente está na hora da gente precisar falar, acho que isso está explodindo a cada vez mais, a cada ano que passa, a gente vê isso aumentando absurdamente a olhos nus e a gente finge que não, e a gente não quer ver, e aí a gente não sabe o que fazer. Então, acho que esse é o momento aí da gente poder falar sobre isso. Então, quem puder ir compartilhando aqui no Face, eu agradeço. O pessoal aí do Instagram também vai mandando por inbox, enfim. Não vai falar para a pessoa, olha, eu acho que isso é para você, mas de repente falar sobre isso já ajuda, já alivia, e hoje a gente vai começar a entender um pouquinho o que está acontecendo com a humanidade, o que está acontecendo no Brasil, enfim, para onde a gente está indo e o que realmente está levando, né? Nas últimas semanas foram notificados 3 suicídios em colégios particulares grandes de São Paulo, de adolescentes, né? Acho que, se eu não me engano, 2 foi no mesmo colégio e um foi em outro colégio. Antigamente, tinha-se o mito de que o suicídio era para pessoas de baixa renda, né? E aí vem isso e dá um tapa na nossa cara e fala, opa, não é de baixa renda. Mas o que está realmente acontecendo, tanto com os adolescentes quanto com os adultos, né? A gente está vendo uma taxa de suicídio absurda. A ONU já divulga que são mais de 1 milhão de pessoas que cometem suicídio por ano. São 30 suicídios por dia. E aí, se a gente pensar nisso, isso é um número muito alarmante, é muita gente. Se a gente parar e pensar quantas pessoas a gente conhece, 30 pessoas é muita coisa. Isso por dia as pessoas estão cometendo suicídio, né? Então, o que acontece é o seguinte: uma das maiores causas do suicídio é apontado como problemas financeiros. Né? Problema financeiro, a pessoa se vê embolada em dívidas, embolada no consumo, embolada num monte de coisa e ela não vê alternativa e ela não vê saída. Uma outra parte, e eu anotei aqui várias, porque hoje eu fiz uma pesquisa o dia inteiro praticamente sobre isso, para deixar os dados muito reais e muito concretos para vocês, ok? Outro, conflitos amorosos, né? É a segunda causa de maior suicídio no mundo. Atos de heroísmo,
Olha que loucura, e aí a gente vê kamikazes e homem-bomba, né, cometendo suicídio justamente por causa de atos de heroísmo. Questões sociais. E aí, quando a gente fala de questões sociais, a gente está sim falando de bullying, a gente está sim falando de moléstias dentro de casa, a gente está sim falando do como a sociedade vem tratando isso, e aí distúrbios mentais. Mas falando sobre questões sociais, que eu acho que isso é o mais alarmante, isso é o que mais está crescendo, é o que mais está deixando a gente sem saber como agir, como falar. Os pais hoje, por uma carga de trabalho muito grande, por um estresse muito grande no trabalho, acabam deixando os seus filhos meio que de lado. E não de lado propositalmente. Os pais estão sendo condicionados a acreditar que se eles derem uma boa educação, presentes, viagens, isso já é o suficiente para uma criança. Isso nem de longe e nem de perto é suficiente para uma criança. A criança precisa ter olho no olho, a criança precisa ter contato, ela precisa ter apoio emocional. E o apoio emocional não vem do dinheiro, o apoio emocional não vem das viagens, o apoio emocional não vem de brinquedos caros, né? Mas o que acontece é, a gente está vivendo numa geração, e quem já me viu no Stories, acho que uns 15, 20 dias atrás, me viu chorando, e eu falando assim, a gente não é, por mais que eu seja profissional da área de mente e tudo isso, a gente não pode e a gente não consegue ser feliz 24 horas por dia. Isso é uma enganação que a gente comprou há algum tempo atrás. Eu não sei nem da onde isso veio, de que é possível sim ser feliz e estar dando risada e estar aproveitando o tempo 24 horas por dia. Para eu valorizar a minha felicidade, para eu valorizar a minha risada, para eu valorizar os tempos bons que eu tenho, eu preciso dos tempos ruins, eu preciso de tempos nublados para eu conseguir valorizar os dias de sol. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então, o que a gente fez é que a gente está maquiando que tudo a gente tem que estar bem, tudo a gente tem que estar feliz, e não é raro eu ouvi vários pais olhando e falando assim, ó, isso daí é bobagem. Daqui a pouco passa. Deixa isso para lá. Ou pior, né, as crianças que estão entrando agora na adolescência, a adolescência é um processo hormonal muito grande para homens, para mulheres, é uma coisa muito confusa, é olhar e falar assim, isso daí é comum da adolescência. Não, isso não é só comum da adolescência. Não quer dizer que na adolescência a gente realmente não passa por isso, a gente passa. Só que a gente está colocando como se tudo fosse adolescente. Esse monte de hormônio, né? E aí a gente não está reparando nas mudanças de comportamento dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos amigos. A gente não está reparando quando as crianças clamam porque elas não sabem pedir ajuda, elas não sabem chegar e falar o que está incomodando. Então, o que eu quero propor para você que é pai, para você que é mãe, tio, tia, e enfim, ou adolescente também, é que, primeiro, você saiba que sim, é normal os momentos de turbulência, é normal os momentos de fracasso, ou os momentos de angústia, ou os momentos de medo, isso é normal. O que a gente está fazendo, a gente está criando e inculcando nessas crianças que tudo isso é besteira. Isso daí é besteira da adolescência, isso daí é besteira de criança, isso aí. Não, isso não é besteira. Para uma criança, quando ela está sofrendo por alguma dor, aquilo não é besteira. Aquilo não é pouco, aquilo não é pequeno. Pequeno pode ser para o adulto que já passou por isso. Mas para aquela criança, naquele momento, aquilo ela precisa de compreensão, ela precisa de acolhimento, ela precisa de amor. E porque o que acontece? A gente criou adultos, a gente vem de uma geração, e eu falo junto, porque eu me incluo nisso, a gente vem de uma geração em que a gente não é fadado ao fracasso. A gente não. Ninguém explica pra gente que a gente pode fracassar e que passa. E que a gente não tem problema em se frustrar. E cada vez mais a gente vem maquiando as frustrações para as crianças, e aí a criança não é tolerável à frustração. Então, se alguma coisa acontece como um problema num relacionamento, ou ela é rejeitada porque uma pessoa gosta de mim, eu gosto dela, e a pessoa não gosta de mim, e aí aquilo gera uma frustração, gera uma angústia, a pessoa não consegue lidar. Augusto Cury fala uma frase que para mim é espetacular, e para quem não viu aquele filme Vendedor de Sonhos,
assista, porque aquele filme, ele é, sério, ele é de tirar o fôlego, ele é sensacional. E o que ele fala é que, assim, nenhum suicida não gosta de viver. Todo suicida gosta de viver. Toda pessoa gosta de viver. O problema é que ela tá com uma dor muito grande, que a gente às vezes pode saber, às vezes não, conscientemente falando, mas ela tem uma dor muito grande, uma frustração, uma coisa que ela não consegue lidar com aquilo e ela não vê outra solução. O que acontece é que o suicida, ele enxerga o suicídio como uma solução, como um fim por si só e olhar e falar assim, bom, eu tentei avisar, eu tentei falar, mas ninguém me escutou. Uma outra pessoa outro dia estava me perguntando sobre, mas quem quer se matar nunca avisa. Já tem pesquisas na OMS, né, Organização Mundial da Saúde, que fala que 80% dos suicidas, eles avisaram de alguma forma. Como? Usando frases como, eu não aguento mais, eu quero sumir, eu não sirvo para nada, nada do que eu faço dá certo. A pessoa se sente inadequada, a pessoa sente que ela não pertence nem ao núcleo familiar, nem àquele núcleo de amigos na escola ou em qualquer outro lugar. E aí o que acontece é que aquilo vai ruminando dentro dela. Aquilo vai angustiando. E aí o que acontece é que a gente foi criando seres humanos, ou crianças, ou adolescentes, que isso é proibido. Não, você não pode estar triste. Como você está triste? Olha tudo que você tem. Olha quantas vezes você vai para Disney. Olha o tamanho do apartamento que você mora. E ela olha e fala, tá, ok, mas como que eu faço com essa dor? Então, pais, entendam, acolher e escutar. A gente está muito acostumado a ouvir as coisas. A gente vai ouvindo aqui, ó, e a gente ouve milhões de coisas. Eu, como ex-publicitária, a gente tem mais de 1 bilhão de mensagens auditivas e visuais o dia inteiro na nossa cabeça. A gente só está ouvindo, a gente não está escutando. E para estar escutando, a gente tem que estar presente. A gente tem que estar num momento em que a gente está conectado com a outra pessoa. Por que a meditação vem crescendo a larga escala nesses últimos 2, 3 anos? As pessoas estão buscando, né? Os adultos estão buscando meditar, os adultos estão buscando se conectar com as pessoas. Por quê? Porque eles começaram a perceber que isso realmente é relevante, isso realmente é importante. Isso ele vai se sentir pertencendo ao mundo como um todo, né? Ao mundo micro, ou de núcleo familiar, ou de núcleo de amizades, mas ao mundo macro também, sentindo que ele pode fazer a diferença. Então, a gente vai buscando pertencimento. Eu não sei se vocês lembram na idade de vocês, que eu não sei, tem um monte de gente aqui com diversas idades, mas assim, os adolescentes, principalmente, eles mostram isso muito claro, né? Na minha época tinha góticos, ou os grunges, nossa, desenterrei, ou... Ai, como que chamava? Gente, me ajuda aí, alguns nomes, por favor. Ou a gente tinha a coisa dos punks, nossa, milênios atrás. A gente gosta de pertencer a um grupo. E quando a gente é adulto, não é diferente, por mais que a gente ache que não. A gente também gosta de pertencer a um grupo. A gente gosta de amar e de ser amado. A gente gosta dessa troca. Só que o que acontece é que o celular, o computador ou as mídias sociais, principalmente, começaram a roubar essa ideia da gente. Porque a gente começou a olhar as fotos do que as pessoas estão fazendo e a gente começa a olhar o que a gente não está fazendo. Então, a cada foto que eu olho uma pessoa com uma vitória muito grande, isso me traz uma ansiedade de por que eu também não estou lá. E isso vai trazendo angústia. O que acontece é que, para ser um ser humano, a gente tem, sim, momentos de queda, a gente tem, sim, momentos de frustração, a gente tem, sim, momentos de tristeza, a gente tem, sim, momentos de irritação, a gente tem todos esses sentimentos. Isso faz parte de ser humano. O que acontece é que a gente precisa entender que a gente não pode ficar neste sintoma, a gente não pode ficar nessa angústia, nessa frustração, nesse desespero, olhando sempre para baixo. A gente tem que entender que o problema não está em cair, não está em se frustrar, está em permanecer nessa bagunça, está em permanecer desse jeito.
né? A busca do perfeccionismo, os pais hoje vêm pressionando as crianças, tem que estudar inglês, tem que estudar alemão, tem que estudar francês, tem que estudar espanhol, porque você tem que estudar, saber, como fala? Computação, você tem que saber, sei lá, dança, você tem que fazer natação, e aí as crianças não têm mais tédio. Eu lembro que a minha mãe, que inclusive acabou de entrar aqui, mãe, feliz Dia das Mães de novo. A minha mãe me deixava muito tempo ocioso, assim, muito. Então eu tinha vários momentos de ociosidade, momentos que eu não tinha absolutamente nada para fazer. E aí o que eu fazia? Eu pegava uma caneta, brincava com um lápis, isso em qualquer lugar, né? Vamos supor que é um lugar que eu não levei os meus brinquedos. E eu brincava, falava, esse daqui é o João, essa daqui é a Maria. Oi, João, oi, Maria, tudo bom? Tudo bem? Que legal. Hoje, se você fizer isso para uma criança, provavelmente ela olha para você e fala assim, você é idiota? Isso é um lápis e uma caneta. Por causa do excesso de informação que eles estão tendo. Desde 2002, então a gente está falando aí de 15 anos. Em 15 anos, a taxa de suicídio subiu para 12%. Então, o que acontece é que a gente precisa começar, sim, a falar sobre suicídio. A gente tem medo de falar sobre isso. A gente acha que, meu Deus, como que a gente fala uma coisa dessa e tudo isso. Há um tempo atrás, a gente tinha um site, eu acho, ou era um aplicativo, eu não sei, que se chamava Baleia Azul. E aí foi uma comoção, por quê? Porque no fim, você fazia várias etapas. Por quê? Porque são crianças que elas não têm a formação ainda intelectual para entender o que se deve fazer ou não. E aí os pais, como sempre estão dando o tablet, como sempre estão dando o celular e estão sempre falando, liga ali a televisão e não me encha o saco, porque é isso que os pais estão fazendo hoje em dia. Com todo amor e carinho eu estou falando. As crianças não estão sabendo o que é certo, o que é errado, e ok, alguém está me dando atenção, é pelo site, mas alguém está me dando atenção e eu vou sendo nutrido por aquilo até levar a um suicídio. Ok, ótimo, Baleia Azul acabou, não existe mais. Só que hoje a gente tem um novo site chamado The Haters. E é uma coisa que a gente não está falando porque quase ninguém está sabendo. Então, conversar com seus filhos, estar presente com eles é a melhor coisa que você pode fazer. Pais estão trocando filhos por celulares. Filhos estão trocando pais por celulares. Então, outro dia eu estava num restaurante e conversando, eu não vou lembrar com quem que eu estava conversando, mas eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, cara, quando eu era criança, minha mãe falou outro dia para mim, quando eu era criança, eu apanhava tanto nos restaurantes que eu saía gritando, correndo, aí eu chorava, e ela falou, eu não conseguia comer, é insuportável. A gente não comia. Um come, o outro olha, não sei o quê. Hoje é tão fácil um casal comer com um filho pequeno porque ele pega o tablet e ele taca na criança e a criança fica quieta porque ela fica hipnotizada. Só que o que acontece é que ela vai recebendo informações e aí ela não vai tendo paciência, porque hoje a gente já tá na geração de que tudo é pronto. Tudo é fácil. Então, assim, você quer um bolo em 3 minutos, porque na minha época só o miojo que durava 3 minutos. Mas, assim, hoje, você quer um bolo de caneca, no micro-ondas você põe lá, você põe a água, no micro-ondas 3 minutos está pronto. Pipoca, 2 minutos no micro-ondas também está pronto. Tudo é muito rápido, tudo é muito... Então, as crianças não têm paciência. Então, quando elas se veem num problema, quando elas se veem numa situação, e a gente como adulto, porque a gente foi condicionado a isso, a gente também não tem mais paciência, porque é tudo agora, globalização, informação, a gente não para. A gente não escuta de verdade, a gente ouve, mas a gente não para escutar, a gente não para se conectar. Por quê? Porque simplesmente a gente está na época e na era da pressa, de tudo é para ontem, tudo é para agora, não é para agora, vai, faz, e toda essa pressão que a gente tem como adulto, a gente não tá dando conta. Você imagina a pressão que a gente não tá dando conta, a gente ainda tá descontando em crianças. E é por isso que o suicídio infantil vem aumentando tanto, o suicídio de adolescentes vem aumentando tanto, né? Chocou o país esses 3 suicídios aí em 15 dias nas escolas particulares de adolescente, né? Por quê? Porque é um fato.
as coisas estão acontecendo, as crianças não estão dando conta, só que elas não sabem expressar. Elas não sabem olhar para o pai ou para a mãe e falar assim, eu estou cansada. E quando fala, estou cansada, a mãe e o pai falam assim, ó, eu trabalho 15 horas por dia, não estou cansada. Só que você é adulto e de verdade você também está cansado. Você também está esgotado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, enfim. Você está cansado. A gente está levando uma vida e uma rotina impressionante. Por isso que as pessoas vêm buscando fazer a meditação de vez em quando, parar 10, 15 minutos ali no dia, só para sentir a respiração. A gente não está presente no momento agora. Eu tenho certeza que vocês estão ouvindo eu falar pensando um monte de coisa. Porque vocês estão me ouvindo, vocês não estão me escutando. Vocês não estão escutando o que as pessoas estão falando para vocês. Algumas pessoas, às vezes, eu encontro em algumas palestras, e aí eu abraço e eu olho nos olhos, e ali é o momento que eu estou me conectando com aquela pessoa que vem, às vezes, chorando, várias vezes. E a pessoa olha para mim e fala, cara, você me escuta de uma maneira diferente. E eu falo, porque eu tô aqui, tô entregue, eu só tô te escutando. Eu não tô falando para você, você vai melhorar. Não, eu só tô escutando, porque às vezes, quando a pessoa tá num momento de dor, às vezes num momento de sofrimento, você fala para ela, vai passar, não adianta nada. Porque a pessoa quer saber quando vai passar, como faz para passar. Não adianta você dar motivações, né? Frases motivacionais feitas, lindas, maravilhosas, falando para a pessoa, fica tranquila, eu já passei por isso. E aí o que acontece é que quando você fala, eu já passei por isso, começa que parece uma competição para ver quem é o mais desgraçado. Vocês já viram isso? Vocês já participaram disso? E é assim que acontece. Meu chefe hoje fez isso e isso comigo. Aí vira outra pessoa e fala, mas você não viu o meu? Sabe o que o meu chefe fez? E aí começa uma competição de desgraça. Eu brinco muito com todos os meus clientes. Na primeira sessão, todos os meus clientes individuais, eles viram para mim, eles contam toda a história deles. Deixa eu reconectar aqui no Instagram, que tá reconectando aqui, tá bom, pessoal? Por isso que eu dei uma pausa aqui, para ver se a gente consegue reconectar aqui. Mas acho que quando vai para a gravação, isso volta. Quantos clientes chegam para mim e me contam toda a história da vida deles na primeira sessão, para a gente entender na primeira sessão, né? Para a gente entender da onde eles vieram, por que a vida tá do jeito que tá, o que eles querem na vida, e todos não, mas 92% no mínimo, para eu não falar 100, ainda tirei um pouquinho. Viram para mim e falaram assim: o meu caso é o pior, né? O meu caso é o pior. Eles não perguntam para mim, eu tenho jeito, vai dar certo. É quase como o meu caso é o pior, né? Você nunca viu um caso tão ruim. Porque a gente está acostumado a ver desgraça, a gente está acostumado a assim competir pela desgraça. Então, a partir do momento que a gente consegue entender que isso está acontecendo na nossa sociedade hoje, por N mil fatores, porque a gente está perdendo contato físico, porque o celular é uma coisa excelente. Ele aproxima quem está longe, só que ele afasta quem está perto, quem está ali no dia a dia, quem está ali olhando no seu olho. Porque, afinal de contas, é um e-mail urgente que você tem que responder, é um WhatsApp urgente que a pessoa te mandou, é alguma coisa que naquele momento é quase como se você não fosse tão importante. Afinal de contas, quem está falando no celular é muito mais importante que você, e isso vai diminuindo a sua autoestima perante a qualquer pessoa. Isso para um adulto. Imagina para uma criança que não sabe metade do que você sabe. Não tem metade do conhecimento, não tem ferramentas, não tem a capacidade de raciocinar. A pessoa não sabe e aquilo vai causando uma angústia absurda. Então, o que eu quero falar para vocês é: acolham o sofrimento, tanto o seu quanto o do próximo. Se alguém virar para você e falar assim, eu não tô bem, para e escuta. Não quero dar a solução do problema, porque às vezes a solução que você tem não faz nem sentido para o outro. Não queira falar para ele, vai ficar tudo bem. Só escuta, só esteja ali presente. Escute o que as pessoas estão falando. A gente não escuta mais as pessoas. A gente não está mais presente para as pessoas, a gente não olha mais olho no olho. A gente já fala,
Um exercício que eu faço muito com os meus clientes e eu quero fazer para você é para você quer saber se você está presente no presente? Presta atenção como você está sentado nesse momento e vê o que que encosta. Eu, no meu caso, estou na cadeira. Se você estiver na cama, se você estiver dirigindo num banco, o que está encostando o seu corpo? O que está sustentando o seu corpo? Quando você for tomar banho ou quando você for lavar a mão depois que você for no banheiro, sente a textura da água. Aqui acabou aqui no Instagram, gente, mas eu já vou começar de novo aqui no Instagram, para daí a gente continuar aqui, tá? No Face. Pro pessoal do Instagram, essa é a segunda parte. Quando você estiver lavando a mão, sinta a temperatura da água, esteja presente nesse momento. Porque a gente lava a mão pensando no papel que eu tenho que sair do banheiro e que eu tenho que ir, que eu tenho que fazer e tudo isso. Porque, nossa, eu tenho que lavar a mão rápido. A gente não presta atenção e não sente prazer no agora. Final de semana, ele tá aí para isso também. Ele não tá aí só pra gente curtir e tal, mas tá pra gente se conectar. Tá pra gente alinhar o que que eu penso, o que que eu gosto e quem eu realmente sou e o que que eu posso acrescentar para o mundo. Então, quando eu consigo ver o meu propósito no mundo, eu consigo sair melhor das frustrações ou dos tombos que eu tenho. Eu consigo saber o porquê que eu tô aqui. Não é ao acaso. Eu não tô aqui por acaso. Você não tá aí por acaso. Você não tá vendo essa live por acaso. Você não tá vendo isso nem gravado por acaso. Pais, estejam presentes para os seus filhos. Os seus filhos estão gritando. Os seus filhos estão desesperados por um pouco de atenção. Eles estão desesperados por 5, 10 minutos de você brincando de massinha com eles, ou brincando de maquiagem, ou brincando de cabeleireiro. Mas esteja presente na brincadeira deles. Não é a televisão que importa para eles. Não é o estresse, não é o dinheiro, não é quanto você ganha, não é o que você proporciona para eles que realmente faz a diferença. Eu tenho sentido uma dor muito enorme quando eu vejo as crianças sendo negligenciadas, ou em restaurante, ou em algum lugar, de tipo. Ah. E aí o que acontece é que a gente está deixando a educação das crianças para a escola. E aí por isso que está tendo tanto conflito de pais com a escola. Pais, saibam dizer não. Tudo que o seu filho quer é ouvir não. Sabe por quê? Porque quando ele ouve não, ele vê quem manda. Quando seu filho ouve não e ele é corrigido, ele sabe quem manda. Ele sabe que não é ele, desprotegido, sem conhecimento nenhum, que ele olha para um adulto e ele vê que ele te domina. Ele olha e fala: eu tô perdido no mundo porque eu domino isso, né? Isso tudo. Sou eu que domino. E aí o que acontece? A gente faz crianças mimadas, crianças birrentas, crianças que cada vez mais falam e bate o pé: eu quero, e eu quero, e eu consigo. Só que a vida adulta vai mostrando para elas que não é quando você bate o pé, ou quando você grita, ou quando que você consegue. Você tem que aprender a ouvir não. Pais, eu sei que é horrível, eu sei que é doloroso, mas saber falar, saber ouvir não e falar não para uma criança é extremamente necessário. É muito louco o que eu vejo de clientes adultos com mais de 20, 30 anos que chegam para mim e falam: qual que é o seu grande objetivo? Eles falam assim, ó, e eles vão contando alguma coisa e tal, de repente eles param e eles falam assim, ó, eu quero saber dizer não. Porque parece que é um peso falar não. Porque parece que se eu falar não, eu não tô agradando o outro, aí o outro não vai me amar, e aí vira uma confusão de rejeição, de incapacidade, de falta de amor próprio. Adultos, saibam falar não quando é para se falar não. A educação dos seus filhos está na sua mão. Seus filhos estão gritando por proteção, por amparo. Não olhe para uma criança quando ela estiver sofrendo e fala assim: ah, isso vai passar, isso é, deixa para lá.
Eu lembro que eu tinha uma frase da minha mãe, que quando alguém falava assim pra mim, quando eu era criança, né? Alguém falava assim, isso não é nada. Não foi nada. E ela olhava e falava assim, a dor dela é dela. Você não pode menosprezar a dor dela. Ainda que seja uma batida de pé. Então, minha mãe me levava muito a sério, assim, quando eu machucava, quantas vezes, minha mãe tá aí, ó, assistindo aí a live no Instagram, quantas vezes ela me levou em ortopedista, porque eu machucava, ficava, ai, 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 ai. Algumas vezes eu concordo e eu assumo para vocês, era a cena, era a vontade de chamar atenção, era a vontade de sentir amor, era a vontade de falar, oi, 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 porque eu não sabia falar. E aí ela me levava, e eu tanto é que quantas vezes eu engessei o pé, acho que o pé várias vezes, né? O pé acho que eu fui mais do que eu engessava, e uma semana depois eu mesma enfiava dentro da banheira e eu tirava o gesso. Entende? Por quê? Porque era o meu. Eu não sabia falar. Eu não sabia chegar para algum adulto, e não é que meus pais não eram presentes, mas eu não sabia chegar para algum adulto ou para algum amigo da escola e falar assim: me dá atenção, porque eu não tô me sentindo amada por você, ou eu não tô sentindo que você tá comigo. Então, saibam perceber o que seus filhos estão falando. Estejam presentes para os seus filhos, estejam presentes para a sua vida também. Porque o suicídio não aumentou só em jovens, em adolescentes e a partir dos 10 anos. Aumentou também na fase adulta. Aumentou na fase adulta porque a gente não está sabendo lidar com frustração, a gente não está sabendo lidar com perda. Outro dia eu estava conversando com um cliente meu, 50 anos. Um homem, bem sucedido, 50 anos. Ele olhou para mim e falou assim: eu não admito errar. E eu olhei e falei: você não admite aprender quase nada. Quantas oportunidades você perdeu porque você ficou com medo de errar? E ele parou e olhou e falou assim: acho que mais da metade da minha vida. Eu falei: essa é a hora. Ou você faz diferente a partir desses 50 anos aí que você tenha pra frente, ou você vai continuar frustrado, do mesmo jeito que você tá falando pra mim, que você não admite errar. É no erro que a gente aprende alguma coisa. É no erro, por mais doloroso que seja, que a gente vai conseguir olhar alguma coisa. Nayara, querida, bem-vinda. Então, prestem atenção, primeiro no sinal que a pessoa dá. Quando uma pessoa chegou para mim, né, e falou assim: quem quer se suicidar, né? Eu já falei isso no começo. Quem quer se suicidar não avisa. Ser humano, eu vou só falar uma coisa para vocês. Nesses 6 anos que eu tenho trabalhado com o ser humano é uma caixinha de surpresa. Se ele fosse fácil, eu deveria falar assim, ó, a pessoa que quer se suicidar, ela não fala, seria bem mais fácil. Só que assim, eu não vou arriscar. Eu não vou arriscar quando alguém chega e fala assim, eu tenho vontade de me matar, ou e joga assim, tenho vontade de me matar. Pô, tá louco, se eu me matasse ia ser muito mais fácil. Eu não vou arriscar. Porque provavelmente a pessoa queira estar me dando alguma dica e alguma coisa de alguma dor que ela tá sentindo. E se eu não prestar atenção, ao longo do que ela vai repetindo para ela mesma e para as outras pessoas até o momento que ela olha e vê que aquilo é a única saída, é a única solução, porque ela está focada naquela solução, porque é a única que ela sabe. Se você já tentou se matar, se você já tentou suicídio, eu não sei. Se já passou isso pela sua cabeça, eu também não sei. Mas o que eu quero te falar é que tem solução. O suicídio não é uma solução. Tem solução para tudo, para o problema financeiro, para conflitos amorosos, por questões sociais, tudo tem solução. E não caia naquele erro que muitas pessoas, e eu já vi muitas pessoas falando, quem conhece a Deus nunca quer se matar. Não caia nessa armadilha. E eu não estou falando que quem conhece a Deus não queira se matar, ou que Deus não seja o maior e mais supremo, mas às vezes Deus mostra e quer nos ajudar de uma forma que a gente não percebe. Por exemplo, conto uma história de uma enchente. E aí começou a chover, começou a chover, começou a chover, começou a chover. E num casebre, a água começou a subir, a pessoa foi para cima da geladeira e a água subindo. Ele foi para cima do telhado e aí passou um bombeiro. E falou assim: desce, o teu telhado vai cair, a sua casa já tá alagada, você vai morrer. E aí a pessoa em cima do telhado falou assim: não, Deus vai me salvar. Passou-se muitas horas, a chuva continuava,
aquela estrutura já começou a apresentar muito mais problemas, passa um outro bombeiro com uma lancha e fala assim, ó, desce e vem pra cá, porque eu vou te salvar. E ele olhava e falava assim, Deus vai me salvar. E aí passou muitas horas depois, a enchente ainda começando e a coisa começando a ficar preocupado, chega um helicóptero, baixa um casebrezinho, né? Não sei como que chama aquele negócio, baixa um negócio com um bombeiro falando assim, vem que eu vou te salvar. E ele fala, não, Deus vai me salvar. O que acontece? O cara morre. E aí ele chega no céu e ele fala, caramba, Deus, eu falei que você ia me salvar. E Deus vira para ele e fala assim, mas eu mandei 3 pessoas para te salvarem. Uma vez eu perguntei isso para quem sabe, quem me conhece já sabe que eu tenho um lado espiritual muito forte. E eu perguntei isso uma vez para uma pessoa que eu gosto muito e eu estava passando por um problema de saúde e tal. E eu falei assim, mas se Deus quiser, vai me curar. E ele olhou e falou assim, você já pensou que Deus também fez os médicos, que Deus também fez os tratamentos? E que tudo isso está à sua disposição hoje? A gente está achando que e milagres acontecem, eu não estou falando nem questionando isso. Eu estou falando que se você está se sentindo mal, se você está se sentindo angustiado, se você está sentindo que não tem jeito, se você já pensou em algum momento, ainda que por uma fração de segundos, em se matar, em se suicidar, em sumir daqui, porque você não vê alternativa, eu quero te falar que eu posso te ajudar. Eu quero te falar que você pode conversar com qualquer pessoa que esteja disposta a te ouvir, que esteja disposta a te ajudar, né? E de verdade, eu espero que essa live hoje, ela alcance muitas pessoas, muitos corações que estão aflitos, que estão angustiados e que estão precisando ouvir isso. E você pode fazer isso. Essa live amanhã já está no meu canal do YouTube, Aileen Master Coach. Aqui no Facebook ela já está disponível a partir de agora. A hora que eu encerrar a live, ela já fica ali disponível. Compartilhe. A gente nunca sabe quem está precisando. E acredita em mim, eu já ouvi algumas histórias, muitas histórias, de pessoas que você jamais falaria que tinha pensado em suicídio. Então, compartilha isso. Compartilha na sua timeline, não compartilha até com a pessoa, compartilha na sua timeline para várias pessoas assistirem. Quem sabe vai chegar e vai acalmar o coração de alguém. Pais, mostrem para os seus filhos que não tem problema ficar triste. Mostrem para os seus filhos que não tem problema chorar, que não tem problema cair, mas que eles precisam levantar. Porque maquiar, fingindo que você não chora, fingindo que as coisas ruins não acontecem, contando as historinhas de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa morreu, ela virou uma estrelinha. Isso a gente só tá maquiando a verdade. E a gente tá... Obrigada, Cláudio. Obrigada mesmo, viu? Quando a gente maqueia essas histórias, a gente está mostrando para essas crianças que elas são incapazes de lidar com o sofrimento. E aí, quando elas viram adulta, elas realmente viram incapazes de lidar com o sofrimento. Porque elas nunca lidaram. Porque você não estava ali para ajudar. Então, saiba que chorar é normal. Saiba que sofrer é normal, inclusive para você, inclusive para os seus filhos. Então, de verdade, eu quero te ajudar. E aí eu não podia deixar de falar que a gente está abrindo uma nova turma agora. Eu sempre erro, né? Dia 5 de junho, onde a gente vai falar sobre autoestima, como que a autoestima é feita, como a sua autoestima tá. E a autoestima não é só pôr uma roupa bonita, fazer um cabelo e passar uma maquiagem. É internamente, é entender aonde você foi gerada, porque a sua autoestima adulto foi gerado até os 12 anos de idade. E ali caiu um monte de crenças, ali tem um monte de dor, ali tem um monte de traumas que você precisa tirar, que você precisa expulsar de você para conseguir fazer uma vida extraordinária. Então, tá aqui o link, www.aileen.com.br/crie seu futuro. Até semana que vem, quem fechar o pacote vai ganhar uma sessão individual comigo. Então, olha que máximo, você vai fazer coaching em grupo e você vai ganhar ainda uma sessão individual comigo, pessoalmente, exclusiva, eu e você, e aí você vai poder falar tudo o que você quiser e eu com ferramentas vou poder te ajudar. Combinado? Que Deus abençoe demais vocês.
Muito, muito obrigado. E, por favor, compartilhe, porque essa live é uma live que é muito importante, ela é muito necessária hoje para o ser humano. Combinado? Super beijo para vocês. E a gente se vê segunda que vem, se Deus quiser.